Como tive a ocasião já de referir anteriormente, a nossa principal preocupação não vai ser o aspecto visual. Contudo, sem termos um aspecto visual minimamente apresentável, nós também vamos ter mais dificuldade em conseguir perceber as diferentes secções da nossa página. Então, eu, no arranque deste vídeo, vou fazer apenas o único e simplesmente necessário para ficar aqui com uma página de navegação e termos aqui o footer colocado sempre no fundo, ok? Para depois começarmos a trabalhar aqui algumas lógicas, nomeadamente de navegação e tudo o resto. Então, vamos aqui muito rapidamente abrir aqui o meu app.css, ok? No app.css nós vamos começar aqui pelo cabeçalho, ok? Vamos colocar aqui pela navegação. E pela navegação, o que é que nós vamos colocar lá? Bom, neste caso vamos colocar uma background color. Vocês aqui poderão, obviamente, fazer o que quiserem em termos de cores. Eu não vou estar a perder muito tempo com isso. Eu vou colocar um azul bastante clarinho, então vamos colocar aqui, eventualmente, um 200, 200,255. Vamos verificar se é um azul muito clarinho ou não. Ok, aqui não, ele não ficou exatamente um azul como eu queria. Vamos aqui usar aqui este espaço para escolher aqui um azul assim mais esbatidinho para o cinza, ok? Temos depois aqui uma color, vamos reforçar a color para o black, ok? Então o que é que vai acontecer agora? Obviamente, se eu colocar aqui o navegação no na minha página do header, ok? Então vamos colocar aqui desta forma. O que nós vamos passar a ter, então, será aqui fazer um Ctrl Shift R para refrescar e passamos a ter ali, então, uma área bem definida do nosso sistema de navegação. Okay? Vou colocar aqui simplesmente um H3 para ficar com o nome da minha página um bocadinho maior. Ok, fazer aqui um H3. Aqui deste lado vamos verificar se vai ficar assim ou não, ok, cá está o App Store, aqui eventualmente iremos depois baixar isto um bocadinho, mas não é ainda muito importante fazermos isso. Vamos tratar aqui do rodapé, que está agora aqui colado ao cimo. Nós vamos fazer aqui o stick, ou o Fixed Bottom. Ora, o que é o Fixed Bottom? Fixed Bottom é uma classe do Bootstrap, ok? Eu vou colocar aqui footer. O footer eu vou colocar já aqui dentro, mas eu dizia que o Fixed Bottom é uma classe do Bootstrap que automaticamente coloca o rodapé lá no fundo, ok? Fixado lá no fundo. Isto tem vantagens e tem desvantagens. Depois iremos ver eventualmente quando a nossa loja começar a crescer na vertical qual é a desvantagem, mas que nós com facilidade iremos tratar. Então eu vou colocar aqui o footer, ok? Ou vamos lhe chamar rodapé para não confundir com o elemento semântico, o footer, que existe também no HTML5, o rodapé. E no rodapé nós vamos também aproveitar aqui as cores. Neste caso vamos inverter isto aqui um bocadinho, vamos colocar uma cor bastante mais escura. Vamos colocar aqui um 50, por exemplo, ok? 50. E vamos colocar aqui um white. Ok? Vamos aqui mudar a cor para novamente um azul, mas mais escuro. Vamos colocar assim. Ok, tranquilo. Então vamos buscar aqui o rodapé, vamos fazer aqui um Ctrl C, no footer vamos trocar aqui footer para rodapé e o Fixed Bottom vai deixar ficar isto colado lá ao fundo. Então nós vamos agora refrescar aqui, Ctrl Shift R para refrescar e reparem como o Store já vem aqui para baixo, ok? Vocês podem até inclusive colocar aqui o texto mais pequeno, é muito simples, vocês podem colocar aqui small, ok? Barra small. Poderíamos fazer com CSS, mas ficamos ali com um texto mais pequenino, enfim, absolutamente tranquilo. Portanto, já temos aqui uma separação melhor. Obviamente que aqui os ícones estão a aparecer de uma forma, enfim, que não é visualmente muito agradável, mas isso não é o mais importante agora. Nós vamos agora começar a tratar é testar o nosso sistema de navegação. Eu vou colocar aqui a inicial, ou página inicial. Isto irá também ser um link para voltar. Imaginem que tínhamos aqui um logo, em que quando nós clicamos ele volta para a página inicial. Então vamos começar ali pelo nosso header e vamos colocar aqui o seguinte. Ele vai ficar envolvido agora num link, numa hiperligação. Ok? Vamos colocar assim para ficar bem organizado. Ok? A href é igual, já vamos ver o que é que vamos colocar ali, e vamos fechar aqui o barra A. Vamos formatar isto,
formato document, ele está ali muito bem. O que é que nós vamos agora aqui colocar? Bom, se eu testar a colocar assim A igual a início, o que é que eu vou estar aqui a fazer? Reparem, vou abrir as minhas rotas. Okay? O que é que eu tenho aqui? Se eu tiver uma ação chamada início, ele vai executar o main index. Então, ao colocar aqui isto, eu estou basicamente a dizer, olha, é para executar o index.php, ok? Que é a mesma coisa, e executar com esta ação igual a início. Vamos verificar se vai funcionar. Então eu vou aqui refrescar. Obviamente que ele transforma-se aqui num link, mas reparem o que é que acontece. Se eu colocar ali, ele vai me dizer assim, olha, vai aparecer aqui em baixo o public barra ponto de interrogação a início. Se eu clicar aqui, reparem como ele está a voltar para o início. Independentemente do facto de ter ali aquele código, não tem qualquer problema nenhum. A loja volta para o início e não há qualquer problema. Um exemplo disto é, por exemplo, quando nós colocamos aqui no Google teste. Ok? Reparem que há aqui um conjunto imenso na query string de informações, a maior parte delas encriptadas, mas de qualquer das formas vocês conseguem perceber rapidamente que é um mecanismo de navegação perfeitamente válido. Poderíamos colocar aqui as pretty URLs, etc. Não sei, eventualmente lá mais para a frente poderemos até tentar fazer isso, mas mais uma vez eu volto a dizer, são aspectos de pormenor que não são muito importantes. Vamos avançar rapidamente para a questão da nossa loja e para podermos começar a adicionar coisas ao nosso carrinho. Bom, temos aqui o item 1, item 2 e item 3. O que eu vou fazer aqui é simplificar isto ao máximo. Eu vou colocar aqui início, ok? Vou colocar aqui loja, que é o espaço onde nós depois vamos ter aqui um espaço para os nossos produtos. E depois vamos ter aqui ainda as opções para login, logout, registro de cliente e editar o perfil eventualmente, ok? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos nos concentrar aqui na nossa barra do header. E vamos nos concentrar aqui nesta. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é, ok, vamos puxar aqui o nosso link para cima. Ok? E eu vou dizer o seguinte, olha, aqui ele vai para o A igual a início. Exatamente como acontece com aqui o nome da nossa aplicação. E isto será o início da nossa página. De seguida, ele vai para a loja. E isto vai acontecer quer ele esteja logado ou não, ok? Então nós vamos colocar aqui loja, ok? Podemos chamar os nossos produtos, etc. Store, online, etc. Bom, esta loja nós não temos nas nossas rotas, então vamos fazer aqui um Ctrl P, rotas. Aliás, até temos, eu é que não estava recordado disso. Ora, como temos o loja, ele vai executar o loja. Ora, o loja está aqui no nosso main, e está aqui o loja. Portanto, quando nós clicarmos lá, ele vai saltar e vai apresentar este eco que aqui está. Bom, vamos então aqui, novamente, para o header. Vou remover estes elementos que aqui estão e vou deixar ali apenas o shopping cart. Bom, o que eu vou agora fazer aqui é refrescar. Reparem, tenho início, tenho loja. Quando eu clico aqui em início, estou no mesmo sítio. Quando eu clico ali em loja, ele vai apenas para a loja. E reparem como simplifica. Aquilo está muito simplificado ali em cima. Ora, o que é que eu quero que na loja apareça? Ora, neste caso, obviamente, eu quero que apareça exatamente a mesma estrutura, só o conteúdo desta página inicial é que deixa de ser página inicial. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos aqui ao main. Vamos puxar toda esta informação que aqui está. Ok? Vamos puxar inclusive com o título. O título nós podemos até ignorar e eu já vou mostrar como. Porque como o título se vai manter sempre, nós vamos colocá-lo mais ou menos hard-coded no nosso header, ok? Então eu vou remover tudo isto que aqui está e vou dizer aqui assim. Apresenta a página da loja. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou remover daqui para já os dados. Vamos remover daqui também os dados, mas vamos copiar aqui o título desta forma. Como o título se vai manter sempre em todas as páginas, o que é que eu vou fazer? No próprio header, aqui, em vez de apresentar app name, eu vou colocar aqui, ok, aqui fica o app name, peço desculpa, sim, eu quero é no header HTML, que é aquele que vai colocar o título na tab do meu neste caso do meu browser, ok? Então reparem que vai à partida funcionar normalmente, portanto, ok, ele aqui diz, mas não existe uma variável chamada dados nos controladores main, ok, tudo bem. O que é que nós estamos aqui a fazer? Neste caso aqui no main, eu removi dados, mas não os removi daqui, ok? Então agora já vamos ter isto a funcionar corretamente. Aqui também vamos ter a funcionar corretamente porque não vamos ter os dados ainda e, portanto, se eu agora refrescar, reparem, como tenho ali o App Store 1.00,
enfim, tenho aqui tudo a funcionar. Normalmente, se eu for aqui à loja, reparem como já tenho também a loja a apresentar e vocês vão dizer, então, mas apareceu outra vez a página inicial. Porquê? Por uma razão simples, é que eu não alterei aqui para loja, ok? Vamos colocar aqui loja. Bom, então para colocarmos ali loja, o que eu vou fazer é o seguinte, vamos aqui ao core, às views, e vamos adicionar aqui um novo fecheiro chamado loja. .php. E mais uma vez volto a frisar isto que é muito importante. Eu estou a criar um exemplo básico para vocês perceberem estas dinâmicas. Aumentar o grau de complexidade à vossa loja só iria estender demasiado esta playlist e não iria acrescentar muito mais àquilo que interessa perceber. O que nos interessa perceber é como é que nós colocamos aqui produtos que estão guardados numa base de dados, como é que nós apresentamos as imagens, como é que definimos os preços, como é que nós clicamos no botão para adicionar ao carrinho, como é que o carrinho é construído, como é que fazemos um checkout, etc. Ok? Então vamos lá aqui colocar a loja. Vamos fazer um div.container fluid, dentro dele um div.row e dentro dele um div.call12. Vamos para já deixar ficar assim e vamos colocar aqui simplesmente um H3 com a indicação loja. Vamos verificar se o sistema já está a funcionar corretamente e, portanto, significa isto que se eu agora refrescar, eu tenho loja, eu venho para o início, eu vou para a loja, eu venho para o início, eu vou para a loja, com toda esta naturalidade, ok? Temos aqui o espaço do carrinho. Ora, o nosso carrinho nós também podemos já construí-lo aqui. Neste caso, no main, eu vou criar aqui um novo. Aliás, eu vou inclusive até copiar tudo isto. Obviamente que depois vamos ser forçados a fazer aqui algumas adaptações. E aqui vamos colocar carrinho, ok? Apresenta a página do carrinho. Ora, aqui eu vou colocar carrinho, ok? Tudo o resto fica igual, reparem como é tão simples. Obviamente que eu não tenho aqui esta rota definida, então vamos aqui às rotas e vamos dizer que sempre que a ação for carrinho, nós vamos para o main @carrinho, ok? Vamos deixar ficar aqui a vírgula, não há qualquer problema vocês deixarem ficar assim, porque assim da próxima vez, quando adicionarem uma nova rota, vocês não se vão esquecer de colocar a vírgula no elemento anterior, ok? Porque há muito esta tendência de chegar aqui, colocar uma nova rota e depois esquecemos de colocar a vírgula ali e vamos ter um sarilho, vamos ter um erro, ok? Então assim vai funcionar também da mesma forma. Então agora no nosso carrinho, o que é que vai acontecer? Quando eu fizer um clique, ele ainda está aqui a dizer loja, ok? Então o que é que nós vamos fazer? Vamos aqui ao nosso sistema de navegação, no header. Não é no header, onde é que é? Onde é que nós temos aqui? Ok, é aqui exatamente. Portanto, nós temos aqui um href e vamos ter aqui, então, o A é igual a carrinho. Ok? Reparem como tudo isto começa a fazer sentido. Eu vou aqui só separar visualmente o código, apesar de ele ir aparecer à mesma todo junto. Se eu remover daqui valores, o que é que vai acontecer? Obviamente o badge não vai aparecer e, portanto, aquele bloco que ali está vai desaparecer agora aqui do meu código. Ora, reparem aqui no carrinho, ok? Ele diz-me, não encontrei o carrinho. Isto é o que nós depois vamos começar a encontrar à medida que formos acrescentando mais páginas à nossa aplicação. Então, para isso, eu vou aqui às minhas views, ok? Vamos aqui fechar os layouts. Aqui nas views vamos clicar novamente e vamos criar aqui o carrinho.php. E por agora, a única coisa que nós fazemos aqui, por exemplo, eu vou deixar ficar aqui um H3, carrinho, ok? É marcar os locais, ok? Marcar os locais significa que a partir de agora eu tenho um início, uma loja, tenho um carrinho, ok? Início, loja, carrinho. Ora, o que é que acontece em termos de lógica agora? Nós, obviamente, que visualmente temos que separar aqui isto, etc., mas não vamos pensar nisso agora. Se eu não estou logado, e isto são decisões que nós temos que tomar. Se eu não estou logado, será que eu posso fazer compras? A pergunta tem duas respostas possíveis e ambas são válidas. Isto é, imaginem o vosso cliente, coloquem-se no lugar do cliente. Quando vocês entram numa loja e vocês começam a ver logo os produtos, nomeadamente até na parte da parte inicial, costuma ter as áreas promocionais, onde estão os produtos em promoção, etc. Porquê é que vocês têm que estar a iniciar uma sessão para depois ir adicionar ao carrinho aquele elemento? Bom, nós podemos, de facto, ir construindo o nosso carrinho sem termos uma sessão aberta, podemos ver o nosso carrinho e trabalhamos apenas com sessões, com variáveis na sessão, assim é que é, mas quando vamos a fazer o checkout é que o sistema nos vai verificar se nós estamos logados ou não. E se nós estivermos logados, ele vai dizer, olha,
Ok, para finalizar a sua compra, você vai ter que ou criar uma conta de utilizador ou fazer o seu login, ok? Quais são as vantagens e as desvantagens de um e do outro sistema? Imaginem esta circunstância em que vocês não são obrigados a fazer um login e podem começar a construir o vosso carrinho. Quando vão para fazer o checkout, deparam-se com a necessidade de ter que fazer ou um login ou então uma coisa pior, que é criar uma conta de utilizador. Dependendo do grau de complexidade da conta de utilizador ou de cliente que vocês queiram criar, isso poderá obrigar a que vocês esqueçam o vosso carrinho quase. Porquê? Vocês vão ter que criar a conta, verificar o e-mail, porque nós vamos fazer isso tudo, verificar que o e-mail é válido, etc. E depois vão ter que fazer uma série de passos, vão ter que ir abrir o vosso e-mail para fazer um clique, para vir definir a vossa password, etc. E só depois é que podem finalizar a compra. Se vocês quiserem, podem obviamente ir aqui fazer o vosso login, criar a conta do utilizador, etc., antes de começarem a fazer as compras, e a partir desse momento vocês podem fazer as compras à mesma. Portanto, aquela aproximação que nós vamos fazer é, independentemente de existir sessão de cliente ou não, nós vamos poder construir um carrinho. O que é que vai acontecer aos produtos desse carrinho se eu, entretanto, fechar o meu browser e aguardar, por exemplo, 20 ou 30 minutos? Obviamente que o carrinho vai ficar vazio, ok? Mas isso não tem qualquer problema. Mesmo que o cliente esteja logado, não é muito comum vocês estarem a adicionar informações ao carrinho e depois voltarem lá 2 dias ou 3 depois e o carrinho continuar lá. Nós podemos fazer essa funcionalidade. Não é, no entanto, muito comum. O que pode acontecer é vocês estarem a construir uma wishlist, isto é, um desejo de produtos, e ele ir ficando lá. Eu, por exemplo, lembro-me do AliExpress. O AliExpress mantém isso tudo. Mas eu digo-vos muito sinceramente que o AliExpress não é exatamente o modelo principal de loja online, porque tem imensas falhas em termos de funcionamento. De qualquer das formas, isto é uma questão de opção, ok? Então aquilo que eu vou optar por fazer é, eu vou poder construir o meu carrinho e destruir o meu carrinho, mesmo sem estando logado, ok? Depois, quando for para fazer o checkout, eu faço o login e faço o checkout. Eu nunca vou poder fazer o checkout sem ter uma conta de cliente e sem estar logado. Essa é a regra. Agora, se eu quiser entrar primeiro e fazer as compras depois, ou se eu quiser começar a fazer as compras do meu carrinho e só depois me logar no final, é tranquilo. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Reparem, eu vou já fechar aqui estes espaços todos, vou clicar aqui no Open Editors e clicar ali, ele fecha tudo. Porque eu agora quero concentrar a minha atenção apenas naquela área do meu header, que é onde eu vou ter que colocar aqui algumas informações, aqui pelo meio, que é, eu vou colocar aqui um comentário que é, verifica se existe cliente na sessão. Então é assim, se eu agora colocar aqui a tal pergunta que é, se sessão existe cliente ou se existe cliente na sessão, apresenta uma determinada coisa, caso contrário apresenta outra. Então eu vou colocar aqui PHP, portanto if qualquer coisa, eu vou colocar aqui temporariamente true, só para ficar com a estrutura, else, e aqui and if. Portanto, aqui a condição é, se existir, aqui é 2 pontos, peço desculpa, e aqui é ponto e vírgula. Se existir, aparece uma determinada circunstância, se não existir, aparece outra. Bom, aqui, obviamente, que eu vou perguntar if store, e reparem que, como não existe aqui o store, ele está-me a dizer, olha, se você quiser, nós adicionamos daqui um use. Eu vou clicar aqui e reparem o que é que aconteceu. Há aqui um problema logo. Ele apresenta-me aqui isto. Porquê? Porque nós estamos no meio de um fecheiro com uma estrutura de HTML. Então o que nós vamos fazer é o seguinte. Eu vou voltar aqui atrás. Vou escrever à mesma o store, 2 pontos, 2 pontos. E neste caso, o que é que nós temos aqui? Era cliente ou sessão cliente? Cliente sessão? Enfim, já não me recordo. Vamos ter que olhar aqui para o store, ok? Era cliente logado, ok. Então vamos aqui colocar cliente logado. Se existir o cliente logado, faz uma coisa. Caso não exista, faz outra. Ora, como não existe aqui o store, o que é que eu vou fazer aqui? No topo, eu vou colocar um bloco de PHP e vamos colocar aqui o use core class store. Okay? Já não vou ter problemas. Então, aqui o que é que vai acontecer? Vamos ter aqui, se existe o cliente logado, eventualmente vamos ter que ter aqui o logout e vamos ter que ter aqui, por exemplo, a minha conta. Ok? São os 2 links que nós vamos ter que ter ali. Aqui nós vamos ter que ter, como ele não está logado, vamos ter que ter o login
ou então criar conta. Certo? Portanto, são estes os dois elementos que nós vamos ter que ter aqui. Ora, vamos apenas colocar aqui os links, ok? Há link, ok? Aqui há href. Vamos colocar aqui um logout. Primeiro vamos colocar aqui a minha conta. Ok. Depois vamos colocar ali o logout. Então vamos copiar e colocar aqui o logout. Nós depois se calhar vamos embelezar isto um bocadinho, ligeiramente, mas não para não perdermos muito tempo. Eu vou já aproveitar aqui, copiar e colocar aqui o login e colocar aqui também o criar conta. Ok? Portanto, vou remover isto daqui. Ora, reparem então o que é que vai acontecer agora. Quando eu refrescar aqui a minha página, eu tenho aqui início, loja, login e criar conta. Porquê? Porque ele detectou que não existe um cliente na minha sessão. Nós vamos agora artificialmente criar aqui um cliente. Para isso vamos aqui aproveitar este espaço. Vamos fazer aqui um session. Ok? Cliente, que é aquilo que é questionado aqui nesta função. E vamos dizer que este cliente é igual a 1. Ok? Portanto, o que interessa é que a variável exista na sessão. Ok? Então vamos aqui agora refrescar. E reparem como tudo já mudou. A minha conta e um logout. E agora, obviamente, que se eu remover daqui tudo isto, eu continuo a ter o meu utilizador na sessão. E, portanto, reparem como ele está na sessão. Eu vou aqui refrescando. Se eu quiser voltar atrás, vou pressionar aqui o F12. E o que nós vamos fazer aqui no Clear é o Clear Data. E agora, quando eu refrescar, reparem o que é que vai acontecer aqui. Neste caso, ele passa a ter o login e o criar conta. Eventualmente, para termos uma leitura mais facilitada, vamos separar estes elementos que aqui estão um bocadinho mais, dar-lhes uns passos já no início do próximo vídeo e depois vamos começar a dar aqui algum arranjo a isto e também trabalhar a área da nossa base de dados, onde nós vamos começar por fazer o sistema de criação de conta do usuário com validação de e-mail, ok? E vamos fazer a parte do login também, para já ficarmos com essa componente criada na nossa Store.